Amém, meus queridos. Eu queria falar a respeito da alegria do Senhor. E eu estava meditando na palavra de Deus e pensando a respeito da vida dos novos cristãos. E o Senhor estava ministrando no meu coração, ministrando o Salmo 100. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá. And I want you to open your Bible. We will put the subtitles in English. We're gonna. You can say in Portuguese. Okay. A gente vai botar a legenda em inglês. Yeah, because if you are watching us and you are an English speaker, if você está vendo a gente, nós vamos falar. We'll put the em português. Yeah. Okay, so I'm gonna read only in Portuguese. Ok, eu vou só ler em português, mas a legenda está lá em inglês. Salmos 100, amém? Psalms 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Amen. Sabe, irmãos, a alegria está diretamente relacionada à revelação que você tem a respeito de Deus. Não há como você ter revelação a respeito de Deus e não viver alegre. A Bíblia fala que nós devemos nos apresentar diante deles alegre. E aqui enumera algumas razões a respeito disso. Aqui fala que nós devemos nos apresentar alegres. E o primeiro motivo aqui no verso 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Sabia, se você tiver consciência de quem é Deus, se você entendeu o controle, se você entendeu o Deus Todo-Poderoso, eu vou fazer uma afirmação ousada aqui. Bold affirmation. 85% dos seus problemas acabaram nesse momento. 85% of your problems is done. Você sabe porque não sou eu que falo isso? Because not I am speaking this. Mas a psicologia fala But the psychology speaks que 95% das nossas preocupações 95% of our são de coisas que estão fora do nosso alcance. Is about things that is not reachable for us. Sim ou não, irmãos? Yes or no? Come on. Pare e pensa um pouquinho. Stop and think about this. Imagina o que está te preocupando hoje. Imagine what's taking your worry about today. Você sabe, porque se fossem coisas que dependessem de nós, if was things that depend on us, você ia lá e resolvia. You go there and solve it. Mas a maioria do sofrimento das pessoas, but the most worry about the things são por coisas que estão fora da sua esfera de controle. It is about things that's unreachable for them. E você não tem nada o que fazer. And you cannot do anything about Mas são coisas que te incomodam. But it's things that bothers you. Então o Salmo 100 versículo 3 fala: And then Psalm 100 verse 3. Sabei que eu sou Deus. It says, know that I am God. Eu estou no controle de todas as coisas. And I am in control of everything. Esse é um motivo para você estar alegre. And this is the reason so you can have Deus joy. Continua no controle de todas as coisas. God is still in the control of everything. Deus está no controle da sua vida. God is still in the control of your life. Quer
Quer dizer que nada de mal vai acontecer comigo? You know, nothing wrong is going to happen to me. Não, vai acontecer. Yes, it's going to happen to you. Mas ele continua no controle. But he's still in the control of your life. Você sabe, um dia Pedro chegou até Jesus. One day Peter came to Jesus. E Jesus falou assim: nesse exato momento, o diabo pediu a sua vida. And Jesus said, in the same time, the devil asked for your life. Ele acabou de pedir para te peneirar. And he asked me, you know, to filter you. E eu não, irmãos, eu imagino que isso não deve ser algo muito bom, né? Brothers, I believe that's not a good thing to listen. Mas é interessante que Jesus não falou: e eu proibi ele de te peneirar. You know, but the more important, Jesus didn't say, I stopped the devil to filter you. Mas Jesus já falou: mas eu já estou intercedendo por você. But Jesus said, I am interceding for you. Sabe, irmãos, tem coisas que nós precisamos passar. Is a lot of things that we have to go through. Eu não vou te explicar o porquê, senão ia dar uma outra pregação aqui. So I'm not going to explain to you why you have to go through it, because it's another totally different service. Mas eu quero dizer que mesmo nas coisas difíceis, Deus está intercedendo por você. Even though it's hard, God is still interceding. Deus está no controle de todas as coisas. God is still in the control of everything. O apóstolo Paulo fala que não vos sobreveio tentação maior do que pudesse resistir. Apostle Paul said, God's not going to put through something that you cannot handle it. Então, irmãos, eu quero dizer que não importa o que esteja acontecendo com você. Then, brothers, I want to tell you, doesn't matter what's happened to you. Quantos entregaram a sua vida para Jesus aqui? How many, give your life to Jesus? Ele está no controle de você. So, he is in the control of your life. Ele é alguém que cuida dos seus. He is a God who takes care of his own. Ele não é como alguém que você entrega a vida e ele simplesmente se esquece de você. He's not a God that you give his life to him and he's just going to forget you. Mas ele pagou muito caro por você. But he's going to pay a dear price for you. Foi muito caro para ter você. It was very expensive to have. E por isso ele não vai abrir mão de você. Because of this, he's not going to let you go. Porque não é ele que pertence a você. Because not him to belong to you. Mas é você quem pertence a ele. It's you that belongs to him. Não foi você que comprou a Deus. It's not you that bought the God from your life. Você sabe, tem às vezes alguns pregadores que parece que inferioriza Deus. Some preachers put God Looks in a like. Looks like. I'm not telling they put it low. Okay. It looks like. Let's politically correct. Some preachers looks like that put God in a lower grade. Porque eles ficam falando assim: aceita Jesus, por favor. Because they start begging you, please accept Jesus, please. E sabe, parece que Jesus que precisa da gente. And look like Jesus need us. Mas é o oposto, ele comprou você. But it's the other hand, it's the other way around. He bought you. Sabe, ele não abre mão de quem ele comprou. He not, let go somebody he paid dearly for. Sabe, e esse é o segundo motivo para que nós estejamos alegres. And that's the second reason why you have joy in our lives. Diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Know that God is God. Foi ele quem nos fez. And he made us. E dele somos. And we belong to him. Perdeu a chance de dar um glória a Deus aí. You lost a chance. E dele somos. And of him we belong. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. And we are his people, and we are his people, and we are the sheep of his pastures. Amém. Amen. Então você sabe, quando nós temos revelação a respeito disso, And then we know when you have a revelation about this, nós começamos a ter paz e alegria. we start having peace and joy. Quando nós entendemos que no final de todas as coisas, And we understand at the end of everything, o céu está nos esperando. the heaven is waiting for us. Não importa o que aconteça com você aqui, Doesn't matter what's going to happen to you. o céu espera por você. The heavens is waiting for you. Isso é um motivo para ser alegre. And this is a reason to be happy and to be joyful. Mas não para por aí, irmãos. But it's not that do not stop here.
Lá no verso 5, In the verse 5 fala assim: porque o Senhor é bom. says, because the Lord is good. Você sabe, você não é apenas de Deus. And then you not only belong to Him. Deus não está apenas no controle da sua vida. God is in control of your life. Mas a Bíblia diz que o Senhor é But bom. the Bible says God is good. Você sabe, isso é maravilhoso, irmão. And then you know this is wonderful. Porque Deus podia ter comprado você, Because God could bought you, livrado você do inferno, save you from hell. mas Ele poderia não ser um Deus tão bom, é direito But dele. who could be not a very good God. Mas você sabe, além de tudo isso, a Bíblia fala que Deus é bom. Even though the Bible says above all these things, the Bible says God is good. A Bíblia diz assim: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. And the Bible says, I know the thoughts that I have about you. Pensamentos de paz, Thoughts about peace, para vos fazer prosperar. to make you prosper. Você imagina o Deus, além dele te comprar e te livrar do inferno, The God, just even though He bought you, save you from hell. Ele tem agora bons pensamentos para He você. got good thoughts about you. Ele planeja boas coisas para He você planned viver. good things for you to live. Ele quer que você prospera. And He wants you to prosper. E a Bíblia fala que ele trabalha em favor disso. The Bible says that He works through you. Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam Romans 8:28 says everything works para o bem daqueles que amam a Deus, to the good for those who love Jesus. daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Those who are called accordingly to His purpose. Irmãos, isso é motivo para estar alegre. Brother, this is enough reason to be joyful. Amen. Amém. Mas tem mais, no verso 5 ainda fala o But seguinte: it's more. In verse 5 it a says, sua misericórdia dura para sempre, and His mercy lives forever. e de geração em geração a sua fidelidade. And from generation to generation, His fidelity. Eu quero dizer que Deus é fiel, I want to tell you, God is faithful. que Deus não muda. That God don't change. Não importa o que você faça, Doesn't matter what you do. não importa se você é um filho pródigo Doesn't matter if you are prodigal e você son. está aprontando um monte de coisa errada. And you did a lot of the wrong things. Os pensamentos de Deus não mudam a seu respeito. The thoughts of God don't change about you. Deus continua com os mesmos planos para você. And God steals the same plans about you. Isso é motivo para estarmos alegres. And this is enough reason to be joyful. Por isso a Bíblia, agora eu vou ler de novo o Salmo 100 para And você. then I'm going to read again the Psalms. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Você sabe, irmãos, a alegria é algo que deve ser presente em nossas vidas. You know, brothers and sisters, joyfulness is something that has to be present in our lives. Mais do que isso, lá em Filipenses 4:4, More than this, in Philippians 4:4, a Bíblia fala assim: alegrai-vos no Senhor. the Bible says, "Be joyful in the Lord." Outra vez, alegrai-vos. Again, be joyful. Esse outra vez não é eu não, é o versículo que It's fala. not me, it's the verse that's saying. Duas Again, vezes, Two alegrai-vos no Senhor. to be joyful in the Lord. Você sabe, mais do que uma sugestão, More than a suggestion. a alegria é um mandamento na vida. Joyfulness is a commandment. Se você in our vê life. no Salmo 100, For you to see in verse aqui Psalm ensina 100, como é que nós prestamos culto ao Senhor. that teaches not that you present. Nós nos service chegamos à to presença de Deus alegres. God, but that you go to the presence of the Lord with joyful. Sabe, eu tenho um tipo de problema com aqueles tipos de cânticos I have a problem with certain songs
que parecem meio depressivos. that look, appear to be depressed. E a pessoa parece que só fica chorando e contando problemas diante de And Deus. then, look like the singer just is crying in front of the Lord. Porque você está diante daquele que pode todas as coisas. Because you are in front of the one who can do anything. Sabe, eu não vou desperdiçar meu tempo falando de coisas de ruim. And I'm not going to waste my time talking about bad things. Mas eu vou falar das coisas que são boas. But I will talk about good things. Porque Ele pode todas as coisas. Because He can do anything. E a Bíblia fala que a maneira de nós servirmos a Deus é com alegria. And then the Bible says the way to serve the Lord is with joyful. Eu quero mostrar aqui para você algumas consequências da alegria. I want to show you some consequences of a joyful heart. Você sabe, lá em Gênesis 18 conta a história de Abraão e Sara. Over there in Genesis 18 says about the life of Abraham and Sarah. Você sabe, Abraão, ele tinha uma promessa de Deus a respeito de um filho. And then that says that Abraham had a promise about a son. Quem já ouviu falar do Isaac? Who heard about Isaac? Isaac, o filho da promessa. The son of the promise. Mas você sabe, Deus havia prometido para Abraão que ele teria um filho. God promised to Abraham that he's going to have a son. E havia passado muito tempo e essa promessa não havia se cumprido. And then passed a lot of time and that promise didn't came alive. Eu não sei quantas promessas você tem na sua vida que ainda não se cumpriram. I don't know how many promises you have in your life that didn't come alive. Mas eu estava lendo a palavra de Deus. But I was reading the word of God. E um detalhe aqui no capítulo 18, no verso 14, me chamou a atenção. And one detail in chapter 18, verse 14, caught my attention. E é interessante que esse detalhe não foi registrado na versão em português. And this is very interesting. This detail wasn't registered in the Word of God. Mas in Portuguese version of the Word of God. Mas ele está lá na Bíblia em inglês. But this detail is over there in English. A Bíblia fala assim que Deus visitou Sara no melhor dos seus dias. And then it says God visited Sarah in the best of the days. Está lá no verso 14. And it's over there in verse 14. E no original o significado disso, In the original, the significance of this, que Deus visitou Sara quando ela estava vivendo o melhor da sua vida. that God visited Sarah when she was living the best days of her life. Ou seja, a promessa de Deus se cumpriu na vida deles. So the promise of God came alive in their lives Quando eles começaram a desfrutar o melhor das coisas de Deus. when they start enjoying the best of God. Sabe, quando Deus te dá uma promessa, When God gives you a promise, é porque Ele quer que você comece a se alegrar nela. it's because He wants you to start Ele being quer que happy você in se it. regozije na promessa It's dele. that you start enjoying. Ele quer que in você it, comece a desfrutar antes. and that you can start living it right now. Quando eu morava no Brasil, When I was living in Brazil, eu amava comprar passagem para fazer viagens com bastante antecedência. I loved it to buy my travel ticket with a lot of anticipation. Às vezes eu comprava com 3, 4 meses antes a viagem. Sometimes I would buy, my travel ticket with 3, 4 months before E minha the esposa date. e eu, nós comprávamos livros a respeito daqueles países que a gente ia visitar. And me and my wife, we bought literature about the countries that you're going to visit. E a gente começava a estudar a respeito daqueles países que a gente ia And then we're viajar. going to start studying about the country they're going to visit. E a gente começava a desfrutar da viagem antes mesmo dela começar. And then we start enjoying the trip before the trip was on time. A gente começava a fazer uma lista dos lugares onde a gente iria. We start, making a list of the place they're going to visit. E planejar como é que seria a viagem. And we start planning the trip before the trip is E na on verdade a time. gente já começava a desfrutar antes. And then indeed we start enjoying the trip before
before the trip happened. Sabe, eu pergunto para você, você é alguém que já está desfrutando das promessas de Deus? And then I will ask you, are you enjoying the promise of God in your life? Ou você está esperando ver se vai acontecer para Or are desfrutar? you waiting to see if it's going to happen? Essa é uma chave, irmãos, preste atenção. That's a key. Pay attention. A That's Bíblia just fala the que key. aquilo que nós pedimos a Deus, The Bible says anything that we ask God, nós já devemos agradecer como se tivéssemos recebido. we have to thank Him like it's already happened. Porque a expressão da fé Because the expression of faith é alegria. is joy. Nós já recebemos a resposta. We already have the answer. Deus quer que você desfrute. The God want you to enjoy. E assim como Sara, And like Sarah, talvez Ele vai visitar você quando você já estiver desfrutando. maybe He's gonna visit you. He's gonna come to your life when you're already enjoying it. A promessa que você tem. The promise that you already have it. Então a alegria libera o milagre. Then you have to understand joy give birth to the A miracle. alegria libera as bênçãos do Senhor. The joy, give birth to the blessings of God. I could say release Release, yes. miracles in your life. Você sabe, mas a Bíblia também fala que nós nos enchemos do Espírito com ações de graça. Then the Bible says that you're gonna be fulfilled with, With the Holy Spirit, with the Holy Spirit, with thanksgiving, Thanksgiving. giving thanks. Thanksgiving action. Sabe, é impossível você ser cheio do Espírito se você não for alegre. It's impossible you be fulfilled with the Holy Ghost if you're not happy. Porque a expressão do Espírito é a alegria. Because the expression of the Spirit is joy. A Bíblia fala que o reino dos céus The Bible says the kingdom of God é justiça, paz e alegria. is justice, peace, and happiness. Righteousness. Righteousness. Yes. Righteousness. Sabe, irmão, é impossível você experimentar as coisas do Espírito se você não estiver alegre. It's impossible you enjoy the fruits of the Spirit if you're not happy. Mas você sabe, lá no livro de Atos, But you have to understand it. In the You have- book of Acts, the books of Acts, in the book capítulo book of Acts, 16, verso 16, chapter 16, verse 16, conta a história de Paulo e Silas. speaks about the history of Paul and Silas. Os dois estavam trabalhando na obra. Both of them was working in the work of God. work of God. E a Bíblia fala que havia uma mulher que estava endemoniada. And the Bible says there was a woman possessed. E aí eles expulsaram o demônio daquela mulher. And then they rebuked the devil in that woman. E aí, ao invés daquela mulher ficar feliz, And then instead the woman be happy. eles ficaram muito bravos, They was very sad porque ela tinha um espírito de adivinhação because that woman e eles ganhavam dinheiro com isso. that woman was a revelation spirit and they was making money with it. E aí, ao invés de ficarem agradecidos, eles ficaram bravos com eles. And then instead they be happy. They was very sad. Eles with estavam Paul and fazendo Silas. a obra de Deus, mas as pessoas começaram a ficar contra eles. Paul and Silas was doing the work of God, but the people was against them. Quero dizer uma coisa, que algumas vezes, I want to tell you something. Sometimes, quando você estiver fazendo a obra de Deus, when you doing the work of God, vai ter endemoniado para te atrapalhar. will be possessed people to bother you. Vai ter demoniado bravo com você. He's gonna be very sad, possessed E aquelas pessoas se rebelaram contra Paulo e Silas. mad with you, and those people rebel against Paul and Silas, E começaram a açoitá-los e prenderam eles na cadeia. and they start hurting them, and they take them as a prisoner. Os irmãos estão comigo aqui? Are you following me? Ok? Guys are with me. E você sabe, depois de ser açoitado, And after being beat up,
eles estavam presos. As prisões naquela época eram lugares totalmente insalubres. And then, you know, they took him prisoner, and the jail in that time was very precarious. E você sabe, depois que o sangue começa a esfriar, And then, you know, when you just get cold, e os machucados começam a ficarem mais fortes, and the wound start to hurt. e a Bíblia fala que à meia-noite, And the Bible says at midnight, Paulo e Silas, talvez no momento de mais sofrimento deles, and then Paul and Silas, maybe on the biggest moment of their suffering, eles começaram a cantar ao Senhor. they start glorify the Lord through this song. Quem aqui se lembra de cantar a Deus no momento de aflição? Who here remember to glorify Lord in the moment of affliction? Eu fiz até uma camiseta para isso. I already made a t-shirt about this. Camiseta assim: Keep calm and worship Him. Yes, the word, Fique calmo. the t-shirt says, keep calm and worship Him. Fique calmo e louve a Ele. Amen. Sabe, irmãos, porque isso foi algo que aconteceu realmente na minha vida. That's what, people, that's what Foi happened in um my dia que eu life. estava dirigindo e de repente sobreveio uma angústia sobre mim. And then when I was driving, and suddenly came over me, E eu comecei a a louvar o desperation. Senhor, and I started singing to the Lord. sabe? E a presença de Deus começou a tomar aquele ambiente. And the presence of the Holy Ghost started taking shape in my heart. Sabe, Deus derramou um óleo de alegria sobre minha vida. And God, put over me a joyful oil. E Paulo e Silas começaram a cantar na prisão. And then Paul and Silas start singing in the jail. Você imagina que coisa maluca, irmãos? Can you imagine? It's crazy. Um lugar preso, um monte de gente no escuro, à meia-noite, A cell, dark, a lot of people together com as mãos amarradas, cheias de ferimentos. with their hands tied to the wall, with a lot of wounds through their body. E aí dois caras começam a cantar no meio da noite na prisão. And then two guys start singing at midnight in the jail. Só pode ser crente doido isso, irmão. Can be on a crazy believer about this. Mas você sabe o que aconteceu? But you know what happened? Talvez eles não podiam bater as palmas, nem bater os pés, porque eles estavam amarrados. Maybe they couldn't clap or couldn't stomp on the floor because they were tied. Mas eu imagino que naquele momento Deus colocou um anjo que começou a bater palma naquele lugar. Yes, but at that moment I believe God put an angel that start clap to them. Porque a Bíblia stomp, fala que houve um terremoto naquele lugar. because the Bible says was E earthquake. todas as cadeias se quebraram. And then that says that all the chains, Yes, the Broken. chains broken. the chains was Porque broken. a alegria tem o poder de quebrar as cadeias espirituais. Because happiness and joyfulness has the power to break Alegria- the chain, spiritual chain. A alegria destrói as armas do inimigo. The joyfulness, destroy the weapons of the enemy. Mas tem mais, irmãos. But it's more. Em Neemias 8:10, In Nehemiah 8:10, a Bíblia fala que o povo estava todo abatido. that says that the people was down. Eu não sei como é que você vive esses dias. I don't know how you live in today, nowadays. Mas o problema hoje do século são as pessoas cansadas. The problem of this day is the tired São pessoas que people. estão com cansaço mental It's people that's psychological tired por causa das preocupações da vida, because of the preoccupation depressão, of life, ansiedade. depression, anxiousness. E em Neemias capítulo 8, a Bíblia fala que o povo estava cansado, deprimido. And the Nehemiah chapter 8 says the people was depressed. Mas Deus mandou que o povo celebrasse. But God ordered that the people, celebrate. É interessante, irmãos, porque às vezes a gente fala com irmãos que não vieram no culto. Sometimes we talk to the people that didn't come to the service. Ele fala: eu não fui porque eu estava muito cansado. I didn't go because I was very tired. Eu não fui porque eu estava muito preocupado. I didn't go because I was preoccupied. Eu não fui porque eu estava desanimado. I didn't go because I was
feeling down. Mas eu quero dizer que você tem que vir justamente para se recompor. I want to tell you, you have to come. Porque quando nós escutamos a palavra de Deus, as nossas forças se renovam. Because when you listen the word of God, our strength Então is replaced. Deus mandou aquele povo preparar um churrasco. And then God says to the people to make a big barbecue. E presta atenção, você que come picanha e tira aquela parte da gordura. And pay attention, you to eat picanha and take the fat off. A Bíblia fala assim: ide e comei carnes gordas. And the Bible says, Neemias 8:10. and Nehemiah 8:10 says, eat fat meat. Deus mandou: ide e comei carnes gordas. God says, go and eat fat meat. Tomais bebidas doces. And drink sweet drinks. Coca-Cola. Coke. Não tinha naquela época, No, brincadeira, didn't irmão. have that time. E enviais porções aos que não têm nada preparado para si. And send portions that people that don't have anything to eat. Porque esse é o dia consagrado ao nosso Senhor. Because this is the day that we prepare to our Lord. Portanto, não vos entristeçais. Then do not get sad. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Because the joy in the Lord is our strength. Amen. Aleluia, irmãos. Amen. Glória a Deus. Hallelujah. Glory to be the Lord. Amen. Sabe, irmãos, nós temos tudo para ser o povo mais feliz da terra. So we have everything to be the happiest people on earth. Não existe problema maior do que aquilo que Deus te deu. Do not have bigger problem than what God gave to you. Eu não sei o que o diabo tem usado para roubar a sua alegria. I don't know what devil is using to rob your joy. Mas eu quero dizer que o que está no mundo não é maior do que o que está em nós. Okay, but I want to tell you what is in the world is not bigger than what we have. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. The Bible says we are the light of this world. E nós somos o sal dessa terra. And we are the salt of this land. Nós somos chamados como luz. We are called according to the light. E nós somos chamados para ser o sal. And we called to be the salt. A luz serve para guiar, é uma referência. The light is a reference to guide people. Mas o sal, ele é para dar sabor. But the salt is to give flavor. Sabe, nós somos chamados como referenciais nesse mundo. We are called to be a reference. O mundo que in this tem world. buscado alegria em tantas coisas. The world that has searched Tantas coisas que prometem alegria. A lot of things that promise happiness. Mas que na verdade trazem destruição. But indeed will bring you to destruction. Mas nós somos chamados But we are called para proclamar a alegria do Senhor. to proclaim the joyful in the Lord. E eu queria terminar lendo Isaías 61. I want to finish this sermon reading Isaiah 61. A unção que o Senhor nos chamou. The anointing that God called us. Eu vou só ler em português, ok? Diz assim Isaías, preste atenção, nós estamos terminando. We are living it. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você sabe, irmãos, aqui Sião, You know, brothers, here in Zion, a Bíblia fala que todos aqueles que foram colocados em Cristo estão em Sião. the Bible says that all those who was called by God is in Zion. Eu não sei se sobre a sua vida I don't know if on your life, você tem colocado cinzas. if you have put Cinzas sobre a sua cabeça. ashes over your head. Mas a Bíblia fala que Deus quer te dar uma coroa.
But the Bible says God wanna give you a crown. A Bíblia fala que Deus quer te dar um óleo de alegria. The Bible says that God wanna give you an oil of joyfulness. Porque você foi chamado carvalho de justiça. Because you are called the wood of justice. E esse é o desejo que Deus tem para nós. That's the desire that God has for each one of you. Gostaria que você ficasse de pé nesse I want momento. you to stand up.